Você conhece as 6 áreas da teologia? É isso mesmo. A maioria dos comentaristas e estudiosos biblistas, eles dividem o conhecimento teológico em pelo menos 6 áreas. Quais são essas áreas? Quais são as que você mais se identifica? Enfim, esse vídeo tem como objetivo nós tratarmos de maneira panorâmica, mas trabalhando cada aspecto, cada ponto da teologia. Por isso, fique comigo. É isso aí, queridos. Você é muito bem-vindo. Esse é o canal do pastor Hugo Belo. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe no grupo da igreja, do seminário, da escola bíblica. O nosso objetivo aqui é fortalecermos uma comunidade que busca crescer na graça e no conhecimento de Deus e, consequentemente, da sua palavra. Olha só, a primeira área do estudo da teologia é a teologia exegética. Como o próprio nome já diz, exegese é um termo grego e a preposição ek tem o sentido de tirar para fora. A exegese tem como objetivo a compreensão do texto, a apreensão do sentido, ou melhor dizendo, a própria interpretação em si. Dentro da teologia exegética, nós temos as suas subdivisões. Por exemplo, nós temos a própria hermenêutica, que é a ciência técnica e arte de interpretar o texto. Nós temos também a questão do estudo dos idiomas, das línguas originais que foram escritas as escrituras sagradas, como o grego, o hebraico, o aramaico. E também a questão da manuscritologia, que é o estudo dos manuscritos. Nessa área de teologia exegética, nós poderíamos citar vários autores, vários teóricos, mas alguns que sempre têm me acompanhado, e eu cito e indico aqui para vocês, é o Grant Osborne, que é a Espiral Hermenêutica, o Roy Zuck, o Gordon Fee e outros autores que também trabalham essa área da teologia exegética, mais propriamente a questão da hermenêutica como subdivisão, e que é uma maravilha para elucidar determinadas dificuldades no que tange a interpretação das Sagradas Escrituras. A segunda área da teologia é a teologia bíblica. A teologia bíblica, de alguma maneira, ela anda de mãos dadas com a teologia exegética e ela tem como objetivo trabalhar a questão da revelação progressiva do plano de Deus em toda a história. Então, a própria teologia bíblica, ela vai trabalhar de maneira mais profunda esse aspecto linear da revelação de Deus ao longo de toda a história. Por exemplo, você tem como subdivisão da teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento, tá certo? Você tem também teologia paulina, teologia petrina, teologia joanina. Você tem todos esses âmbitos da teologia bíblica, e eu poderia também citar para vocês alguns teóricos, alguns estudiosos da área que eu gosto muito, como por exemplo o G. Cabil, que tem uma teologia bíblica tanto do Antigo como do Novo Testamento. Você tem outros autores, como por exemplo o George Led, o Howard Marshall, tá certo? Que são autores de teologia bíblica, mais precisamente aqui teologia do Novo Testamento e teologia paulina também. Enfim, é uma outra área do saber teológico. A terceira área do estudo da teologia que nós também gostaríamos de destacar aqui para você é a teologia histórica. A teologia histórica, ela tem como objetivo estudar a história do desenvolvimento das doutrinas e a história da igreja como um todo. É exatamente como subdivisão da teologia histórica que nós estudamos a patrística, nós estudamos história da igreja, nós estudamos todas essas áreas e o desenvolvimento das doutrinas. Um autor aqui que eu indico para vocês, dentre tantos, eu cito o Roger Olson, que é um excelente autor no que tange a teologia histórica, e também toda a patrística é uma área muito boa para que você possa
pesquisar, estudar e conhecer como desenvolveu-se as doutrinas e como criam os pais apostólicos, enfim. Essa é a terceira área da teologia. A quarta área que eu quero destacar para vocês, queridos, é a teologia sistemática. Isso mesmo, a teologia sistemática, ela tem como objetivo o estudo de maneira pormenorizada, só que em tópico das doutrinas cristãs. Por exemplo, é na teologia sistemática que você estuda prolegômenos, você estuda teontologia, que é a doutrina de Deus, cristologia, doutrina de Cristo, pneumatologia, doutrina do Espírito, antropologia, doutrina do homem, escatologia, doutrina das últimas coisas, e temos uma vasta quantidade de eruditos e teóricos e teólogos que são muito profundos e que contribuem para que nós tenhamos um conhecimento mais aprofundado dessas áreas. Por exemplo, você tem em mãos a teologia do Luiz Berkhoff, o Wayne Grudem, que são teólogos mais reformados, Herman Bavinck, que também é uma ótima teologia de vertente reformada. Nós temos também teologias que são mais wesleyanas e também até mesmo arminianas, como a do Orton Willy, a do Jack Cottrell, que são teólogos sistemáticos e que também contribuem para a apreensão e o conhecimento de todas essas doutrinas de maneira organizada, sistematizada, enfim. A outra área do estudo da teologia que eu quero destacar para vocês é a teologia filosófica, exatamente. A teologia filosófica, ela tem como objetivo, de alguma maneira, trabalhar a teologia em conjunto com a filosofia. Ela propõe esse diálogo. E é na teologia filosófica que você vai estudar questões relacionadas à cosmovisão, questões relacionadas à ética, à estética, à metafísica, epistemologia, que é a teoria do conhecimento, é na teologia filosófica. Nós temos alguns teóricos que particularmente eu gosto muito, como por exemplo o William Lane Craig, que é um dos maiores filósofos vivos da atualidade, o Plantinga também, o próprio Norman Geisler, que também é sistemático e também é filósofo, o Sproul, que é teólogo e filósofo. Todos esses homens, eles propõem esse diálogo entre a teologia e a filosofia, e irmãos, vale a pena o estudo dessa área também do conhecimento. E, em último lugar, a sexta área da teologia, do estudo teológico, é a teologia prática. Isso mesmo. A teologia prática, ela tem como fim, como propósito, como objetivo, pegar todo esse arcabouço teórico e trazer para a praxis do viver cristão. Essa é a questão. A teologia prática, ela trabalha questões relacionadas à espiritualidade, teologia pastoral, aconselhamento bíblico. O propósito é você fazer com que a teoria ela desague ou desemboque em vida, em praxis, em ortopraxia. Esse é o objetivo, tá bom? Então, queridos, estas são as 6 áreas do estudo da teologia, e eu pergunto para você, quais dessas áreas que você mais gosta de estudar, quais que você mais se identifica, quais que você tem pesquisado? É isso mesmo, 1, 2, 3 ou mais, enfim, coloque aqui nos comentários, compartilha conosco para enriquecer o nosso debate, para enriquecer a nossa conversa, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço para vocês.